Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiane Ortega, sou psicanalista, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e eu venho neste momento falar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho observado nos nossos jovens e qual é a falha maior. Os nossos jovens de hoje, eles estão totalmente sem limites. São poucos os que sabem o momento que ele deve recuar. Esse limite, ele é dado para os filhos na fase em que a criança está aproximadamente 1 ano e meio até os 4 anos e meio, que é a fase em que ela está no período da fase que a gente chama de fase anal, que é onde ela descobre que ela pode controlar os esfíncteres. E aí, essa criança, ela tem que ser educada sabendo ouvir o não. Então, vamos tomar banho. Eu não quero tomar banho. Mas você vai tomar banho. Mas por que eu tenho que tomar banho? Porque eu quero que você vá tomar banho. Não tem que explicar, porque você tá sujinho, porque os bichinhos vão comer, porque senão você vai ficar doente. Não. Por quê? Para que é bom a criança saber que um adulto manda, que o adulto decide e que o adulto vai fazer o melhor que for para ela? Para que ela, durante esta fase onde ela está desenvolvendo o sistema límbico dela, ela tenha condições de lidar com as frustrações. Ficou brava, ela pediu, saímos para passear, ela pediu um brinquedo. Ela viu o tiozinho vendendo aqueles brinquedos na calçada, ela queria porque queria. Você falou, não vou comprar. Aí ela faz aquele escândalo, ela se joga no chão, ela faz um auê. Você simplesmente deixa ela fazer o auê, deixa ela terminar o auê, que ela vai estar fazendo todo aquele processo de começo, meio e fim do sistema límbico. E aí ela vai assimilar que ela não morreu por causa disso, que ela continua muito bem viva, tá? E que a vontade dela não foi realizada, porém ela pode suportar isso, ela pode viver com isso. A falta desse tipo de orientação durante esse processo entre 1 ano e meio, 4 anos e meio, que a criança tá pequenininha, e aí ela vai mexer no controle remoto, aí a mãe tira o controle remoto da mão, ela faz aquele escândalo, e aí a mamãe vai dar uma outra coisa na mão dela. Dá um celular, dá uma chave, qualquer coisa. Então, nesse momento, o que a mãe fez? Ela deixou de permitir que o filho sentisse toda aquela frustração. E nessa, ele deixou de desenvolver esse processo no seu sistema límbico. E aí, o que vai acontecer? Após os 4 anos e meio, ele vai entrar numa fase que a gente chama de fase de latência, tá? E ele vai nessa fase até o começo da adolescência. Por quê? Porque nesse momento o sistema límbico vai dar um descanso. E aí ele vai entrar na fase do medo, na fase da criança que não quer ficar sozinha, que tem medo de tudo. Por quê? Porque a amígdala cerebral dela vai estar trabalhando, produzindo hormônios. E aí, essa amígdala é que faz ela sentir o medo. E o medo é necessário, porque a criança precisa sentir medo. Ela precisa sentir medo para ela aprender a ter coragem. Para que ela seja uma pessoa corajosa na vida, ela tem que sentir o medo, ela tem que suportar o medo, tá? Depois dessa fase, ela vai para a adolescência, e aí no começo da adolescência, o sistema límbico já volta à tona, e ele volta muito mais forte do que quando ele era pequenininho, entre 1 ano e meio e 4 anos e meio. E aí, todo aquele limite que os pais ensinaram quando era pequeno, a criança queria pegar o controle remoto, ela tirou o controle remoto da mão da criança, a criança esperneou, chorou, e aí você ficou olhando para a cara dela e esperando ela parar.
Ela chora, 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 daí a pouco ela descobre que não morreu, ela para de chorar e ela resolve brincar de outra coisa. Como se nada tivesse acontecido. Ela tem que decidir mudar a brincadeira. Toda vez que você tirar uma coisa e der outra, você está impedindo que ela sinta toda aquela frustração que ela necessita sentir para poder desenvolver essa inteligência emocional no seu sistema límbico, entendeu? E aí chega na adolescência, ela não passou por nada disso, fizeram tudo o que ela quis, evitaram vê-la chorando, porque coitadinha, ela não pode chorar, ela não pode sofrer. E aí ela vira um adolescente que não sabe lidar com as frustrações. Então fica com depressão porque não consegue acompanhar os estudos, fica com depressão porque a namorada deu um fora, ou fica irritado e bate de frente com todo mundo na escola, bate de frente com você em casa, não admite que você dê palpite em nada. Enfim, eu só queria dar esse alerta. Quem tem filhos pequenos, já comecem desde já a ensinar limite, tá? Ensinar limite não é autoritarismo. Autoritarismo seria se você falasse assim, se você pegar eu vou te bater, tá? Aí você tá sendo autoritário, você não tá dando chance. Agora, autoridade é diferente. Você vai mostrar que quem manda lá é você. E ela não vai fazer porque você não quer que ela faça. Ela vai acostumar com isso desde pequenininha. E quando for um adolescente que você falar, não quero que faça tal coisa, ele não vai fazer. Porque ele sabe que quem manda naquele momento é você. E quando ele for um adulto, que ele for subordinado de alguém numa empresa, ele vai conseguir lidar com os seus maiores, com seus pares maiores. Por quê? Porque ele vai ter autoconfiança, ele não vai ter baixa estima, a autoestima dele vai estar boa, tá bom? Esse foi o meu recado de hoje. Se gostaram, dá um joinha. Beijo!